segundo cântico já começa a gravar, para não ficar muito longo. Muito bem, nós também cantamos esse outro cântico aqui hoje de manhã. Rei dos reis, ungido de Deus, a vida, supremo pastor, inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que pérola, mais adiante do que o sol, brilha em mim, a luz da esperança, eleva a Deus a minha voz. Glória a Deus que dá vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a minha estrela da manhã. Pai de mim, um servo teu, Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que pérola, mais adiante do que o sol, brilha em mim, a luz da esperança, eleva a Deus a minha voz. Glória a Deus que dá vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a minha estrela da manhã. Pai de mim, servo teu. Glória a Deus, glória a Deus que dá vitória. Glória a Deus que reina em glória e poder. Glória a Deus, a minha estrela da manhã. Pai de mim, servo teu. Pai de mim, servo teu. Ó Pai de mim, servo teu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O servo do Senhor ouve a voz do Senhor e obedece. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Lembrando, o Senhor Deus é santo e é impossível estar com Ele sem santidade. E é impossível crescer em santidade sem o conhecimento da doutrina. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. Sim, essa voz que eu estou ouvindo é dele mesmo? Ou é esse besterol que a gente escuta em todo canto, em todo lugar, em toda televisão, em tudo quanto é lugar?
Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. Meu Senhor, sou tua voz ouvi, a chamar-me e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, ó bem ervas, meu Senhor, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém, quer dizer assim seja. A seguir-te sempre eu me decidi. Isso é verdade? São coisas que a gente tem que questionar. Essas coisas que a gente canta na igreja. Eu já disse para vocês aqui e vou repetir de vez em quando. Eu já li um livro, não sei quem era o autor, nem interessa, em que ele dizia o seguinte: os crentes, quando os crentes mais mentem, é quando eles estão cantando os tais louvores. Pois é, o louvor você diz tudo. Isso é verdade? Você nem presta atenção no que está dizendo. Está tão envolvido com a melodia. Eita, o mover do Espírito. Você está prestando atenção no que você está dizendo? Não. Então, a seguir-te sempre eu me decidi constrangido pelo amor. O que é constrangido pelo amor? Levado pelo amor de Deus. É o amor dele. Vamos pregar isso hoje. É o amor dele que me leva a obedecer. Essa minha obediência ainda é eterna gratidão pela salvação maravilhosa que ele me deu de graça. Pois é. Jubiloso é muito alegre. Jubiloso, pois, me declaro teu, sem reservas. É verdade isso? Sem reservas. Sem reservas quer dizer incondicionalmente. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. Quem era que tinha esse prazer? Maria, irmã de Lázaro. Lembram? Marta, a irmã, preocupada com os afazeres da casa, Jesus não condenou ela, não. Quando ela chegou lá, Senhor, não te incomodas que eu esteja tão atarefado em minha irmã? Ele disse, olha, continue lá nas suas tarefas. Sua irmã escolheu a melhor parte. Ele não reprovou ela pelas tarefas dela, não. Ele apenas lembrou, sua irmã escolheu a melhor parte. Ó, que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Que maravilha, queridos. Que maravilha. Vamos orar. Nosso Deus, Pai querido, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e recriador daqueles a quem o Senhor escolheu em Cristo Jesus, para provar
que o Senhor de fato fará novas todas as coisas, céus e terra, e já começou a fazer através dos salmos. Como está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Pois é, meu Deus, a tua revelação nos mostra que o refazimento de toda a criação já começou, quando o Senhor determinou isso. E no tempo certo o Senhor mandou o seu Filho para na cruz do Calvário executar esse plano e bradar: está consumado. Na eternidade isso já está feito, mas no tempo o Senhor vem providenciando por nossa causa. Oh meu Deus, graças te dou por esta revelação. Nos ajuda, meu Deus, a entender cada vez mais qual é a tua vontade. E nos ajuda ainda mais a colocar em prática a tua vontade, guerreando contra a nossa própria vontade, que é pecaminosa, para fazer a vontade do Senhor, que é santo. Nos ajuda, Pai querido, porque em assim fazendo, estamos certos de que o teu nome estará sendo louvado. É isso que nós queremos, Pai querido, porque o Senhor mesmo infundiu esse conhecimento em nós. O que nós queremos é o louvor da tua glória. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus filhos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Nós leremos dos versículos 11 ao 17. Eu já disse para vocês aqui, e um dia eu inicio essa empreitada de pregar o livro dos Romanos, desde o primeiro versículo até o último. Quando terminar, deve ter só meia dúzia de irmãos aqui dentro. Mas eu ainda vou fazer isso. Os que ficarem é porque querem aprender a palavra de Deus e querem saber o que é que ele de fato ensina. Isso, obviamente, vai levar muito mais de ano, pregando versículo por versículo, trecho por trecho. Romanos, capítulo 8. Nós leremos do versículo 11 ao 17. Por favor, acompanhe a leitura e deixe suas Bíblias abertas para a gente ficar olhando de vez em quando algum versículo. Então diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo, ou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos a Abba Pai. O próprio Espírito testifica que com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados.
Olhe, meus irmãos. O primeiro versículo que eu li já começa dizendo: se habita em vós o Espírito de Deus. Paulo questiona isso direto nas suas cartas. Ele explica para os irmãos e tal. Se vocês de fato têm esse Espírito. Se vocês de fato foram convertidos. Paulo questiona isso direto nas suas cartas. Não é só ele não, outros apóstolos também fazem isso. Ele começa dizendo: vocês são tudo de bom, tudo mais. Lá mais para frente ele diz: se é que vocês estão. Muito bem, então olha só, irmãos. Eu já falei isso aqui em outra ocasião, pelo menos eu lembro que uma vez, ou sei lá, já falei. Certa vez eu estava em visita na casa de uma irmã daqui da igreja. E como essa irmã sabia que eu ia visitá-la, ela convidou uma vizinha para ouvir a conversa e pedir algum aconselhamento e tal e tal. Então, essa irmã, uma hora toda satisfeita da vida, pegou a Bíblia dele. Olha, pastor, minha Bíblia, eu marco todas as promessas, eu marco aqui com a caneta. Olha só, todas as promessas estão marcadas. Eu disse: é mesmo, irmã? Deixa eu ver aqui. Eu já sabia o que estava acontecendo. É mesmo, irmã? Deixa eu ver aqui sua Bíblia. Aí eu comecei a olhar o que eu já sabia, só estavam marcadas as promessas de bênção. Aí eu perguntei para a irmã: por que a senhora não marcou as promessas de maldição? E aliás, são em muito maior número. 3 ou 4 vezes mais as promessas de maldição do que as de bênção. Por que a senhora não marcou as de maldição? E antes que ela respondesse, eu digo: deixa eu lhe dizer uma coisa. Assim como as de bênção, todas as de maldição se cumprirão. O problema é saber, nós somos alvo da bênção de Deus ou alvo da maldição. Entendido que maldição é desobediência. Qual foi o pecado que fez com que Deus jogasse o mundo inteiro na maldição? A desobediência de Eva e de Adão. Ali começa a maldição. As pessoas morrem têm o maior medo da palavra maldição. Maldição é simplesmente resultado da desobediência, só isso. Pois a mulher tomou o maior susto. Mas pastor, digo, todas vão se cumprir. E Josué, no final da vida, depois de ter assentado as 12 tribos de Israel na terra, Canaã, chamou-os e lhes disse: olhem, vocês são prova, vocês sabem como Deus cumpriu as suas promessas de bênção, nos assentando aqui nesta terra, porque vocês sempre foram obedientes quando eu os conduzi, depois que Moisés me entregou a liderança. Vocês são prova da bênção de Deus, da maravilha de Deus durante esse processo. Pois muito bem, assim como vocês são testemunha das bênçãos de Deus que caíram sobre vocês, saibam que as maldições de Deus cairão todas elas sobre vocês, se vocês desobedecerem e seguirem outros deuses. Pois isso aconteceu logo em seguida. Foi só Josué morrer e o desmantelo começou em Israel, seguindo outros deuses, e todas as maldições que estão elencadas aqui, que a mulher não marcou, caiu sobre eles. Todas. Irmãos, como nós sabemos, as igrejas ditas evangélicas, que de evangélicas só tem o nome, estão entupidas de gente assim, em busca de bênçãos. É reunião de oração não sei onde, é igreja não sei de quem, é profeta não sei onde, em busca de bênção. Todo mundo em busca de bênção. E essas pessoas pensam que são salvas. Elas até pensam. Mesmo sem serem discípulos de Jesus. Foi o que Jesus disse? Se sois meus discípulos, fazeis o que eu vos mando. Vamos inverter? Se vocês não fazem o que eu vos mando, vocês não são meus discípulos. E se não são meus discípulos, não são salvos. Simples assim. Pois muito bem. Elas pensam que são convertidas, porque iludidas por um manipulador de auditório, animador de auditório e manipulador das pessoas,
um dia levantaram a mão. Um dia aceitaram a Jesus atendendo a um convite ridículo e tolo. Aceite a Jesus. Dê uma chance a Jesus. Jesus quer lhe abençoar. E essas pessoas, a partir daí, pensam que foram convertidas. O próprio pastor que age assim não é convertido. Detalhe, nem será. É a palavra que garante isso. Nem é, nem será. A palavra garante em mais de um lugar. Eles já estão condenados. E o que nós vemos a seguir, com essas pessoas supostamente convertidas, muitas delas até mudam de vida, melhoram a sua condição social, passam a pertencer a um novo grupo social de pessoas que têm uma vida diferente, então eles também se adequam àquele estilo de vida, aprendem alguns chavões do evangeliquez. Ô glória! Louvado seja Deus! Sangue de Cristo tem poder! Até aprendem essas palhaçadas e por isso pensam que são crentes. Pensam que são convertidas. Estas pessoas não são discípulos de Jesus, nem sabem o que isso significa, mas pensam que são salvas, embora saibam sequer de que elas precisam ser salvas. O tal falso pregador que pregou um falso evangelho e que as convidou a aceitarem Jesus, nunca disse a elas de que é que elas precisam ser salvas. Do pecado, do inferno. O homem não disse isso. Irmãos queridos, conforme o ensino bíblico, desde a gênese do ser humano, desde a criação, por causa do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós todos fomos condenados à morte. Nós todos fomos expulsos da presença de Deus. Ora, se Deus expulsou, quem vai fazer a gente entrar de volta? Quem? Deus botou mais um anjo lá, com espada flamejante quer dizer espada de fogo, alguma coisa assim, para que eles não entrassem. Quem? Se Deus mesmo expulsou da presença, quem é o poderoso que vai fazer a gente voltar à presença dele? Ele. Só ele. Ninguém mais. Só ele. E volta à presença dele quem ele quer que volte à presença dele. A salvação é totalmente de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, como está escrito em Efésios 1:5, o que vem a ser isso? Beneplácito da sua vontade, sua decisão soberana, sem o pitaco nem a sugestão de ninguém. Ele decide salvar quem ele quer salvar. Não foi ele que criou? Foi. Não foi ele que condenou? Foi. Pois é ele que descondena. Só ele e ninguém mais. E como ele faz isso? Pelo Filho. Não tem outro jeito. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, nós precisamos saber que nesse processo todo, nós somos apenas objeto do amor de Deus. Está escrito, aqueles a quem ele elegeu desde a eternidade. É isso que quer dizer aqueles que de antemão conheceu. É aqueles que ele amou desde a eternidade. Lá em Adão, ele já sabia quando vai nascer a última pessoa no mundo, quando ele voltar. Ele é eterno, não esqueçam disso, é eterno. Não tem começo, não tem fim. Então, aqueles que ele conheceu de antemão, ou aqueles que ele elegeu desde a eternidade. Paulo diz em Romanos 8:29 que a estes ele também chamou. Paulo diz como isso já é acontecido. Aqueles a quem chamou, a estes também justificou. Paulo dá isso como já acontecido. Tem gente que ainda nem nasceu para ser chamado. E aqueles a quem justificou, a estes glorificou.
Até hoje só tem um glorificado na história da humanidade. Jesus Cristo, filho de Maria. Ninguém mais. Foi o único que subiu ao céu, o corpo e tudo, e está lá no trono do Pai. O único. Pois muito bem, Paulo dá isso como já acontecido. Então, irmãos, Deus não faz isso por nossa causa. Ele não faz isso porque somos bonitinhos, porque somos obedientes, porque somos não sei o quê, porque somos justos. Não. Aqueles a quem ele escolheu é que será tudo isso. Bonitinho, justo, obediente. Porque aqueles a quem ele chamou, ele justificou, ele santificou, ele glorificou. Então é tudo de Deus. É ele quem faz tudo em nós, por nós e através de nós. É aí que nós entramos. Pois muito bem, irmãos. Só que, repito, ele não faz isso por nossa causa. Ele faz isso para louvor da sua glória. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Daniel já pregou aqui sobre esse texto. Eu também já preguei em outra ocasião aqui. Ali tem a explicação do processo de salvação completo. Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. De 3, ele dizendo que Deus chamou, aquele predestinou, ele chamou e ele fez isso pelo seu filho, não sei o que e tal. Versículo 6, ele fez isso para louvor da sua glória. Do 3 até o 6, ele está falando do papel do Pai, o eterno, aquele que escolheu em Cristo, mas foi ele que escolheu e tal, tal. Ele fez isso para louvor da sua glória. Aí começa a falar no Filho. Aquele em quem Pai nos escolheu, e aquele que morreu, e aquele que fez tudo, e aquele que providenciou, e aquele. Jesus, ele está falando de Jesus. Aí no versículo 12 ele diz, ele fez isso para louvor da sua glória. Aí começa a falar no Espírito Santo. E aqueles que ele salvou, ele selou com o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança. E ele fez isso para louvor da sua glória. Versículo 14. Não foi por nossa causa. O que é que as igrejas pregam hoje? Que você é o bam, bam, bam. Tadinho de Deus se não fosse você. Dê uma chance para Jesus. Era só o que faltava. Irmãos queridos, isso não depende de nós. Foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Ele nos deu o poder de sermos... Nós não temos poder para isso. Quem não entender isso, eu preciso dizer, nunca foi convertido. Pois bem, irmãos, uma vez que ele nos deu o poder de sermos feitos seus filhos em Cristo Jesus, uma vez adotados, todo mundo sabe o que quer dizer adoção. Quando você adota um menino e registra em cartório, ele tem todos os direitos e deveres de um filho biológico. Todos. Pois muito bem, uma vez adotado, o último versículo que nós lemos aqui, que vamos logo citá-lo. Ora, se somos filhos, se é que somos filhos de verdade, somos também herdeiros. Eu não disse que o filho adotado tem os mesmos direitos e obrigações do filho biológico? Pois é. Então, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, ou sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Jesus diz, se fizer isso comigo, vou fazer com vocês também. Agora prestem atenção, irmãos. Conforme o discipulado presente nas cartas apostólicas, que eu
insisto em dizer isso para vocês, carta apostólica não tem o objetivo de converter ninguém. Carta apostólica foi escrita para pessoas supostamente crentes, foi escrita para igrejas, e a finalidade delas era discipular e disciplinar esses irmãos. Já eram igrejas formadas. Não foi escrito aquilo para o povo da rua, não. Era para a igreja. Então, segundo o discipulado e o ensinamento presente em todas as cartas apostólicas, especialmente de Paulo, que é quem mais ensina a doutrina, nós éramos afastados de Deus, Deus nos reaproximou para Ele mesmo. Lembra que Ele diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Não fomos nós que buscamos essa reconciliação, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. Está escrito isso em Coríntios. Então em Coríntios ele também diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação. Fomos recriados. Nós éramos criados em Adão, ou seja, condenados desde a maldição de Deus, mas agora nós fomos recriados em Cristo. A Bíblia ensina, não sei quantas vezes, domingo passado eu preguei isso aqui, nós morremos com Cristo na cruz do Calvário, para o velho homem, e ressuscitamos com Cristo para o novo homem. Esse é o simbolismo do batismo. Então, irmão, nós somos novas criaturas. Prestem atenção. Houve uma mudança de status espiritual. Nós não somos mais filhos do mundo. Nós não somos mais a imagem e semelhança de Adão. Nós agora somos a imagem e semelhança de Jesus, o filho de Maria, que era ninguém menos que o filho de Deus. Então, se houve essa mudança no status espiritual, obrigatoriamente tem que haver mudança no status social. E as igrejas hoje estão trabalhando nessa mudança do status social, sem trabalhar antes a mudança do status espiritual. A partir da conversão, não somos mais filhos do mundo, e sim filhos de Deus. E como tais, como filhos de Deus, precisamos ser santos como Ele é santo. Lembra dos hinos que nós cantamos aqui? Eu quero estar na presença do Senhor. Sim, mas na presença do Senhor só pode estar se for santo. O Senhor é santo. Ele disse isso, sede santo como eu sou santo. Após a conversão, que é dada pelo poder do Espírito Santo, e vamos já mostrar isso aqui, passamos a ser habitação do Espírito Santo. Isso tem na Bíblia, não sei quantos lugares nessas casas apostólicas. Passamos a ser habitação do Espírito Santo com a finalidade exclusiva. Depois que Ele nos converte, a finalidade exclusiva do Espírito Santo em nós é nos santificar. Ele mudou o nosso status espiritual de filhos de Adão para filhos de Deus. E agora, nesse processo de santificação, Ele trabalha conosco na mudança do nosso status social. Eu não sou mais desse mundo. Eu não vivo mais segundo eu vivia antes, mesmo ainda vivendo nesse mundo. Como lemos no versículo 12, uma vez convertidos, não somos mais constrangidos a viver segundo a carne. Assim, pois, irmãos, não somos devedores, não mais a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não, nós não temos mais negócio com a carne. O que é essa carne que ele fala? É a nossa tendência a pecar. Porque nós ainda somos pecadores. Mesmo convertidos, ainda somos pecadores. Só que nós não somos mais constrangidos. O que é constrangido? Nós não somos mais obrigados praticamente pelo pecado a viver pecando. Por quê? Porque já há um que é maior que vive em nós do que o que vive no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Paulo diz isso. Então eu não sou mais constrangido pelo pecado que antes eu fazia numa boa. Era normal. Agora não. Agora ele até me assedia, e me assedia a todo momento. Mas agora há em mim, se sois filho do Espírito, se tendes o Espírito, a conversa mudou.
Agora, como podemos ver na sequência, no versículo 13, não estamos mais sujeitos à carne. Não estamos mais sujeitos às nossas inclinações pecaminosas. Elas até existem. E nunca vão deixar de existir enquanto estivermos nesse mundo aqui. Elas existem. Mas agora nós temos um poder para resisti-las. Esse poder chama-se Espírito Santo. Se tendes o Espírito de Deus, como Paulo está dizendo aqui. Se tendes o Espírito de Deus. Então ele diz aqui no seguinte, no 13. Porque se viverdes segundo a carne, repare, se vocês têm o Espírito, então não tem mais problema. Mas se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Isso é dito tantas vezes nas cartas apostólicas. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida eterna. Ele explica em outro lugar. Muito bem, o que é pendor? A tendência, as inclinações. Muito bem, aí ele continua aqui. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Atenção! Como é que nós temos alguma capacidade para mortificar as inclinações da carne? Pelo Espírito. Se pelo Espírito, pelo poder do Espírito, vocês mortificardes os feitos da carne, então vocês estão indo na direção da vida eterna. Não esqueçam, é Deus quem faz em nós, por nós e através de nós. Mas é Ele o poder. Quando temos o Espírito, passamos a ser guiados pelo Espírito, que tem uma função agora, nos santificar. Para quê? Para nos tornar iguais a Jesus. É isso que Paulo diz em Romanos 8:29. Aqueles a quem predestinou, a estes ele também chamou para serem feitos à semelhança do seu Filho Jesus, para que ele seja o primogênito dentre os mortos. Isso! Ele não é o que é primogênito, o principal, o primeiro, o mais importante. Ele não já está lá entre os mortos, é o que foi glorificado. Paulo não diz que todos serão glorificados. Pois é, a função do Espírito é nos santificar para ficarmos iguais a Jesus, para poder chegar lá onde ele está. Irmãos, isso tem que ser ensinado em toda oportunidade por um pastor. Como vocês veem isso nas cartas apostólicas, de ponta a ponta. As cartas apostólicas só tratam disso. Nós temos que alcançar a santidade. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus não disse? Se sois meus discípulos, fazeis o que eu vos mando. Todos os que fazem o que Jesus mandou são filhos de Deus. Certa feita, chegaram lá com ele, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele disse, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, meus discípulos. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso. Nada menos que isso. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E só são guiados pelo Espírito de Deus aqueles a quem o Espírito converteu. Não é pastor, levante a mão, dê uma chance para Jesus. Não, é o Espírito Santo. Olha, irmãos, observem, repito, que é o Espírito quem faz as duas coisas em nós, por nós e através de nós. É Ele quem nos leva a mortificar os desejos pecaminosos da carne. É Ele quem nos ajuda e nos leva a desenvolver a santidade à medida em que crescemos no conhecimento da vontade de Deus e somos capacitados por Ele mesmo a pôr isso em prática. Isso é ser crente. Nada menos do que isso. Quando conhecemos a salvação, irmãos, verdadeiramente, nós sabemos que ela é totalmente de Deus. E é um milagre
tão grande que o apóstolo aqui assemelha à ressurreição de Jesus. Por isso que eu botei esse versículo 11 aqui no começo, fora do bloco da divisão da Bíblia. Olha o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, prestem atenção, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Atenção, meus filhos, o que o apóstolo está dizendo aqui é, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que converte vocês e é o Espírito que conduz vocês em santidade de vida. É o mesmo poder. Algum vivente pode, por acaso, achar que tem esse poder? Dê uma chance para Jesus. Pode, por acaso, um pecador imaginar que pode se salvar sozinho, sabendo que a salvação é nada mais, nada menos que um poder do tamanho do poder que criou o mundo, um poder do tamanho do poder que ressuscitou Jesus, um poder do tamanho do poder que elevou Jesus às alturas e lhe deu toda a soberania e todo o poder sobre toda a criação. Nada menos do que isso é o poder da conversão. Nada menos do que isso é o poder de viver em santidade devida. Isso está escrito só aqui nessa carta não, viu? Está escrito aos Coríntios, onde ele diz que a mesma voz que disse haja luz, o mesmo poder que disse haja luz, é o poder que faz resplandecer em vossos corações a glória do Evangelho de Cristo. Ou seja, o mesmo poder que disse haja luz lá na criação, é o poder que faz você escutar a voz de Jesus. Aos Efésios ele diz, novamente, o mesmo poder que ressuscitou Cristo é o mesmo poder que faz vocês ressuscitarem dos vossos pecados. Está escrito isso em vários lugares na Bíblia. Mas as pessoas não enxergam. Muito menos os pastores para ensinar isso. Aí todo mundo acha que é crente. Crente o quê, rapaz? Presta atenção, você sabe o que é ser crente? Você sabe que poder está envolvido nisso? Irmãos, se alguma coisa dependesse de nós, lembra de Adão? Quando pecou, correu, logo se escondeu de Deus. Se alguma coisa dependesse de nós, certamente nós estaríamos totalmente perdidos. Jamais seríamos salvos. Salvação é milagre de Deus, semelhante ao milagre da ressurreição de Jesus. O homem está dizendo isso aqui para a gente com todas as letras. Embora normalmente as pessoas que leem a Bíblia vão ler isso aqui a vida inteira e não vão enxergar isso aqui. Presta atenção, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo quem? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem foi? Foi Deus pelo poder do seu Espírito. Então, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará. Vivificará quer dizer ressuscitará também vocês dentre os mortos. Vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Ele está falando aqui agora de santidade de vida de crente. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Você não é crente porque você quer. Você é crente porque Deus quer. Aí, quando você é crente de verdade, Ele lhe dá essa revelação que eu estou explicando aqui agora. Aí você sabe, eu preciso viver desse jeito. Deus opera em mim, por mim, mas é através de mim. Então eu vou me esforçar sobremodo para fazer a vontade daquele que me salvou. Isso é ser crente. Nada menos do que isso. Irmãos queridos, quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais conscientes nós ficamos do quanto nós dependemos da sua graça,
no quanto nós dependemos do seu poder, mesmo e principalmente depois de justificados e adotados como filho de Deus em Cristo Jesus. Como lemos nos versículos 13 e 14, é o Espírito que nos leva a mortificar nossas tendências pecaminosas. É o Espírito que efetua em nós a busca pela santidade, como Paulo explica lá em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, quando ele fala: desenvolvei a vossa salvação. Ele já tinha explicado como foi que eles conseguiram a salvação. Eles não estavam dando uma oportunidade para Jesus, não. Paulo já tinha explicado como é que é a salvação, como foi que eles receberam a salvação. Pois é, agora desenvolvam essa salvação para que não restasse, não pairasse nenhuma dúvida sobre de quem é essa salvação. Ele diz: sabendo que é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Qual é a dificuldade de entender isso? Quem não entender isso, ouça o que Jesus disse. Sabe por que vocês não entendem o que eu digo? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Qual é a dificuldade de entender isso? E mais, Paulo falou isso depois de falar em obediência. Atenção, meninos, cadê os meninos? No versículo anterior ele diz: como vocês foram obedientes na minha presença, quando ele foi pastor deles lá, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, Paulo estava falando de obediência. Não é possível desenvolver a salvação sem obediência. A obediência é uma característica do salvo. Aliás, a principal característica. Olha, irmãos, é por isso que o salvo não pode perder a salvação. Como as igrejas ensinam aí que ele é salvo, mas pode perder. Mas como, meu amigo? Quem me salvou foi Deus. Quem é que vai me salvar? Não fui eu que me salvei. Eu não contribuí com nada para esse negócio. Foi Deus que me escolheu e me salvou e me conduz. Quem é que vem me salvar agora? Se eu sou conduzido pelo Espírito Santo, se maior é o que habita em mim do que o que habita no mundo, quem é agora que vem contra mim? Sim, mas isso não é motivo de arrogância. Muito pelo contrário, é motivo de humildade total na dependência do Senhor. Eu só estou mostrando para vocês aqui que é impossível um salvo ser dessalvo. Não existe essa possibilidade. Como também ensina o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. O que é fé? É conhecimento da palavra de Deus e obediência a essa palavra. É isso que é fé. Não é fézinha na loteria. Isso não é fé, coisa nenhuma. Isso é crendice. Fé é conhecimento da palavra de Deus e obediência a essa palavra. É isso que é fé. Certo? Então, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Prestem atenção. É Deus quem nos guarda até o último tempo. É isso que Pedro está dizendo aqui, concordando 100% com o ensinamento de Paulo. Observe que pelo que Pedro disse aqui, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E Paulo diz, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tudo é de Deus. Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A fé não é sua, a fé é de Deus em você. Você exercita essa fé, mas a fé é de Deus, é Ele quem dá isso a você. Você quando ama um filho, uma pessoa, isso é o amor de Deus em você, seja você crente ou não. Ele colocou esse amor porque Ele deu um filho para você. Então você vai ter que cuidar desse filho que Ele botou no mundo. Não foi você, pai e mãe, que botaram ninguém no mundo, foi Deus. Então Ele coloca esse amor porque você vai ter criado esse ente que nasceu através de você. Seja você crente ou não. Isso é dádiva de Deus. Nós mesmos não somos capazes de amar ninguém. Somos egoístas, queremos só o nosso bem, o nosso bem, o nosso bem, o nosso bem, o tempo todo. Então se não fosse Deus operar em nós, não havia condição. Então, irmãos queridos,
A salvação, eu repito, é totalmente de Deus. Isso é conhecimento da salvação. É totalmente de Deus. E esta é exatamente a garantia de que não há possibilidade de perder a salvação. Repito, se alguma coisa dependesse de nós, no tocante à salvação, nós estaríamos perdidos. Jamais seremos salvos. Acontece que uma vez salvos por Deus, sabendo que o que aconteceu conosco pelo poder do Espírito Santo foi algo tão extraordinário quanto a ressurreição de Jesus, sabendo que é Ele que nos converte, versículo 11, é o Espírito Santo no poder de Deus que ressuscitou Jesus, é esse poder que nos converte. Sabendo que é Ele que nos leva a mortificar as nossas tendências pecaminosas, as nossas inclinações pecaminosas, versículo 13 que nós lemos. Sabendo que é Ele que nos leva a viver uma vida de santidade, para que cresçamos no conhecimento do Senhor e em obediência em função desse conhecimento. Versículo 14, para que sejamos iguais a Jesus. Não se pode cogitar que um salvo não desenvolva um status social compatível com esse status espiritual. Não há crente sem santificação. É impossível. Olha, irmãos, há muitas complicações na vida da gente, porque estamos nesse mundo e vivemos num contexto social, em um país 100% corrupto, do qual nós fazemos parte. Não adianta acusar o Lula e o governo, não. Cada um de nós é corrupto do mesmo jeito. Só falta ocasião. Então, irmãos, até mesmo as desculpas que nós temos, a tentação foi muito forte. Até mesmo as provações, há quem aguenta uma provação dessa. Deus mandou Abraão matar o próprio filho, e o homem obedeceu. Ele não era melhor do que eu. Abraão não era melhor do que nenhum de nós aqui. Mas ele obedeceu, Senhor. Ele sabia. Ora, se o Senhor me deu um filho com 100 anos de idade, quase, então ele tem poder para me dar um filho, que eu não tinha mais condição de ter esse filho, eu e minha mulher, e ele me deu um filho, então pronto, ele está mandando eu matar esse filho, eu vou matar. Ele sabe o que é que ele vai fazer. Ele vai ressuscitar esse menino, se ele quiser. Então o homem creu. O que é crer? É conhecer a palavra de Deus e obedecer. Lembram? É isso que é ter fé. Aí diz o texto que Abraão, essa fé que ele teve, Deus creditou a ele por justiça. Então preste atenção, irmãos. Essa aprovação é difícil demais. É tanta complicação, pastor, lá em casa, é tanta coisa, é muito difícil. É muito difícil, pastor. Pois fiquem sabendo que essas desculpas não são razoáveis, nem podem ser aceitas diante da palavra. Por quê? Porque nós temos a garantia da proteção. Como Pedro disse agora aqui, é Ele quem nos... Lembram aqui o que ele disse aqui? É Ele, nós somos guardados pelo poder de Deus, até o dia da salvação completa. Paulo, em Romanos 14:4, aqui nessa mesma carta, diz também uma pérola, que o santo de Deus estará de pé, porque Deus é poderoso para o suster. Com base em que Paulo disse isso? Com base na salvação que ele teve, na revelação que ele teve, e num salmo que diz que o servo de Deus, aquele que teme a Deus, ainda que caia, o Senhor é poderoso para levantá-lo pela mão. É isso, o Senhor nunca deixará um salvo seu na lama. Ainda que ele peque como Davi pecou, como Salomão pecou. Deus tem seus propósitos nesses pecados. Não entendemos isso, mas tem, senão eles não aconteceriam. Então, irmãos, nós vemos Paulo dizendo isso aqui. Olhe,
o servo do Senhor, o homem justo, aquele a quem foi salvo, aquele a quem Deus salvou, ele estará de pé, porque é o Senhor mesmo que é poderoso para o suster. Ah, pastor, mas tem tentação? Tem tentação, mas acontece que está escrito também em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Atenção, a tentação é humana. Ninguém pode culpar Satanás. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Atenção, isso é palavra de Deus. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando Deus manda um pai disciplinar seu filho, mas isso é muito difícil, pastor. Os meninos já estão grandes. Pois é, você não criou eles na obediência do Senhor desde pequeno, e agora está difícil. Isso é muito difícil, pastor. Sim, doutor, mas Deus está dizendo aqui. Não há provação que você não possa suportar. A provação, a tentação é humana. Não foi você que desobedeceu? Pois ela é humana. Agora prestem atenção, a tentação é humana, mas o livramento é divino. Quer mais ou está pouco? A tentação é humana, mas o livramento é divino. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele deixa vir a tentação. Está no propósito de Deus. Mas para saber se você é fiel, ele também proverá o livramento, de sorte que vocês possam suportar a tentação. Deus não mandou disciplinar os filhos? Faça isso! E Deus vai honrar a sua obediência. Ainda hoje eu dei um aconselhamento nesse sentido. Mas pastor, está difícil. Os meninos já estão grandes. Está complicado. E a minha palavra foi a palavra da vida. Arrependa-se. Mude o seu comportamento com relação à criação dos seus filhos. Ore, chore. Jejue, faça o que for preciso. Mas obedeça a Deus. E lhe digo mais. Deus não vai tirar esse fardo de cima de você. Foi você que acumulou esse fardo em cima de você. Deus não vai tirá-lo. Ele vai lhe dar condição de carregá-lo. É diferente o negócio. Então esse papo furado de pastor fajuto, eu vou orar por você, irmã. Que conversa é essa, rapaz? Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Deus não vai tirar essa carga de cima de você. Ele vai lhe dar condição de carregá-la. Já disse isso a vários pais e mães que vêm falar dos meus filhos, não sei o que, pastor, mas se a gente se consertar, se você se consertar, eles vão continuar lhe dando trabalho o resto da vida. Deus pode salvá-los? Pode. Pecado tem perdão? Tem. Mas consequência de pecado, não. A consequência do pecado vai andar com você o resto da sua vida. Mate alguém. Deus pode lhe perdoar o assassinato? Pode. Mas o defunto não vai ressuscitar, não. Engravide uma moça. Deus pode perdoar? Pode. Mas o menino vai nascer. E você vai ter um menino o resto da sua vida, filho bastardo. Deus não vai tirar isso. Irmãos, eu repito. Observem, não esqueçam disso. A tentação é humana. Não botem a culpa em Satanás. Satanás está fazendo o papel dele. Detalhe, o papel dele foi determinado por Deus também. Satanás não está livre do poder de Deus. Nem ele, nem nada na criação. Não entendemos essas coisas. Mas que é Deus quem controla toda a sua criação? Não é isso que está escrito na Bíblia?
Então preste atenção, irmãos. Nunca esqueçam disso. A tentação é humana. Não é sobre-humana, não. Ela é humana. Mas a provisão para livramento dela é divina. Se você tem Deus, você pode dizer, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Pois é, eu vou aguentar essa provação. Eu vou superá-la. Porque o poder para superá-la não é meu. A tentação é minha. Mas o poder para superá-la é de Deus. Então, se eu sou crente, eu sei o que é isso. Se eu não sei o que é isso, está complicado. Percebe, irmãos, como a nossa salvação, que envolve a santificação e que envolverá a glorificação, é uma maravilha de Deus, igualzinho à criação do mundo, igualzinho ao nascimento de Jesus, a sua morte, a ressurreição, a ascensão ao céu, tudo igual. É o mesmo poder, nem 1 milímetro a menos. Pois bem, conhecendo esta bênção especial de Deus, eu insisto. O que nos resta fazer? Recebemos tão grande salvação, como o escritor aos Hebreus diz, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Então, quem recebeu tão grande salvação sabe o que é isso. Não há possibilidade de uma pessoa ser salva por Deus e não saber o que é isso. Ele ainda não sabe desenvolver essa salvação, aí precisa do ensinamento de um pastor, foi Deus quem estabeleceu isso, está na Bíblia, para que ele cresça no conhecimento do Senhor. Lembra de Pedro? Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Então, apacenta o meu rebanho. Nem Pedro era pastor, nem as pessoas que Jesus estava falando sobre elas eram ovelhas. Ele estava falando do que ele fez com os próprios discípulos. Eu sou o bom pastor, vocês são minhas ovelhas. Foi Pedro, o que é apacenta? Pedro vai levar a gente para comer pasto? Não, ensina as minhas ovelhas. É isso que ele diz. Ensina. Lembra qual foi a ordem que ele deu no último dia lá? Ide pelo mundo afora e fazei discípulos. Foi essa a ordem. Fazei discípulos. Como é que se faz discípulo? Pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Nem mais, nem menos. Pois bem, irmãos, uma vez conhecedores de que houve uma mudança radical no nosso status espiritual, só nos resta uma coisa a fazer: obedecer. E quem nos dá essa capacidade de obedecer é exatamente o Espírito Santo que nos salvou, que nos converteu. Nós só temos que nos dispor. Quanto mais crescemos no conhecimento da palavra dele, mais nós nos dispomos. É uma coisa, sabe? Uma leva a outra. É como se não tem o tal círculo vicioso, pois esse é um círculo virtuoso. Você, quanto mais conhece a Deus, mais é capacitado a obedecê-lo. Quanto mais você o obedece, mais você é capacitado a conhecê-lo. E assim vai, e assim vai. E até você encontrar com Jesus igualzinho a ele. É disso que a Bíblia trata, desde lá de Eva e Adão até o Apocalipse. Só disso. Eu tenho ensinado a vocês aqui, a Bíblia trata de 4 assuntos. Só. Primeiro assunto, criação. Gênesis 1 e 2. Segundo assunto, queda. Gênesis capítulo 3. Terceiro assunto, que começa em 3,15. Redenção. Restauração da queda. Redenção. Começa em Gênesis 3,15. Aquele descendente da mulher que virá pisar a cabeça da serpente. A partir daí, a Bíblia inteira trata disso. Como é que Deus está tratando dessa redenção? Qual é o plano de Deus? Como é que ele desenvolve esse plano? Tudo que está na Bíblia a partir de Gênesis 3,15 trata disso. Seja quem for, seja Isaías, Micael, João, Mané, Raabe, quem tiver ali é apenas um personagem que faz parte dessa trama de Deus ou desse plano de Deus para redimir a sua criação. Todo o resto da Bíblia trata disso até o Apocalipse. No Apocalipse ele trata da consumação de todas as coisas. Ali está escrito como é que ele vai destruir tudo e fazer tudo novo. É só disso que a Bíblia trata.
Então essas pregações mirabolantes e miraculosas de você, todas são falsas. Todas são falsas. A Bíblia que não trata, a pregação que não trata desses assuntos, de alguma forma, são falsas. A pregação que no bojo dessa pregação não disser isso, que você é um pecador e que foi salvo por Deus, se é que foi salvo, como Paulo diz aqui, e que por isso vai ser santificado pelo poder do Espírito Santo até o dia da glorificação. Se a pregação não abordar isso em algum momento ou de alguma forma, essa pregação é 100% falsa. Seja quem for o pregador, seja qual for a igreja. Então, irmãos, preste atenção. Nos resta, se nós formos só como Paulo diz, se tendes o Espírito, é Ele mesmo que vai fazer vocês lutarem contra o pecado, vai livrar vocês dessas coisas, é Ele mesmo que vai conduzir vocês em santidade. Pronto. Nós só temos que obedecer. Essa é a nossa participação única no plano da salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Quem age somos nós, os agentes desse processo, somos nós no poder do Espírito Santo. Ele age em nós, por nós, mas através de nós. Não tem como santificar alguém se não for através dele mesmo. Pronto, está santo. Não é assim. Precisamos nos esforçar sobremodo. Repito, como disse o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Precisamos, como os apóstolos dizem aqui, em diversos lugares, buscar diligentemente. Todo mundo sabe o que é diligência. É o que a polícia faz quando está atrás de um ladrão ou de algum suspeito de alguma coisa. Eles vão vasculhar computador, vão vasculhar dentro das paredes. É isso que é diligência. Busque esse conhecimento de Deus. Busque esse conhecimento de Deus. É isso que é diligência. Todos os apóstolos ensinam isso nas suas cartas. Porque quando fazemos isso, nós sabemos que é o Espírito Santo que está nos levando a buscar esse conhecimento. Não foi Ele que inspirou as Escrituras, pois é Ele que nos ilumina para entender as Escrituras. Foi Ele quem constituiu pastores para conduzir o rebanho de Deus que foi comprado pelo seu próprio sangue. Atos 20, 28. Foi Ele quem escolheu as suas ovelhas. Foi Ele quem salvou as suas ovelhas. Foi Ele quem constituiu pastores para conduzir essas ovelhas. Agora prestem atenção, irmãos. Eu vivo dizendo isso aqui também. É Jesus quem salva, o poder do Espírito Santo. É Ele quem constitui pastores para conduzir as suas ovelhas que Ele comprou com o seu próprio sangue. Está escrito lá em Atos 20, 28. Pois muito bem. Para conduzir quem? As suas ovelhas. O Senhor Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz que você tem ouvido por aí, igreja afora, televisão afora, é a voz de Jesus? Pastor, como é que eu sei se é a voz de Jesus? João explica isso. Jesus também diz isso, mas João explica bem direitinho. 1 João 4:1. Provai os espíritos. Esse provai é julgai. Julgai os espíritos. Vede se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora enganando a muitos. Jesus também disse isso. Tende cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Prestem atenção. Porque virão muitos em meu nome fazendo sinais, milagres, maravilhas. Você não vê nas igrejas tudo isso? Pois é tudo falso. Jesus disse, virão e eles farão e farão mesmo. E enganarão a muitos. Se possível, os eleitos. Essa expressãozinha aí é a nossa garantia. Os eleitos não serão enganados. Não será possível. Por quê? Porque é o próprio Espírito que os conduz, se despindo cada vez mais do velho homem e se revestindo cada vez mais do novo homem. Pois é, irmãos. Pois é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Muito bem.
O pastor que vocês têm escutado, a voz dele é a voz de Jesus? Se a voz desse pastor for a voz de Jesus, o ensinamento da Bíblia, nem mais nem menos, ensinando tudo que eu vos ordenei. Então, se esse pastor for a voz de Jesus e você estiver escutando, é sinal que você é a ovelha de Jesus. Se esse pastor não estiver pregando a palavra, ensinando com integridade, sem dúvida nenhuma, a palavra diz que ele é um falso pastor. E se você está escutando esse falso pastor, sem dúvida nenhuma, você não é a ovelha de Jesus. Irmãos, isso é grave desse jeito que eu estou dizendo. Isso é grave desse jeito que eu estou dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Reparem que há um rebanho de Jesus. Não é todo mundo, não. Eu conheço as minhas ovelhas. E elas me seguem. A questão é, todos aqui têm seguido o Senhor Jesus. Todo aqui tem certeza de que o que tem escutado de seus pastores, ou nessa igrejinha aqui, é a palavra de Jesus sem tirar nem pôr. Todos aqui ouvem e reconhecem a voz de Jesus, ou dão ouvidos a tudo quanto é pregador da televisão, a tudo quanto é igreja que a gente visita, achando que aquilo é a palavra de Jesus. Seu achismo vai levá-lo para o inferno. A palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, está obrigatoriamente associada à salvação. A Bíblia não é livro de autoajuda, como eu disse aqui no início. Lembra que eu disse que a Bíblia trata desde Gênesis 3,15 até o livro de Judas, que é o último livro antes do Apocalipse, ela trata da redenção, ela trata da salvação dos eleitos de Deus, dentre a criação que ele mesmo amaldiçoou. Porque no último dia ele vai arrebentar com tudo, como está escrito na Bíblia, e vai fazer novos céus e nova terra. O sol se dissolverá, as estrelas cairão. Tudo está escrito isso. Ou você acredita ou não acredita. Muito bem. Então, irmãos, nós precisamos saber dessas coisas. Tudo que está escrito na Bíblia tem a ver com a salvação dos eleitos de Deus. Os não eleitos não vão entender nunca. Nunca. Por mais que um pastor ensine, não vão entender. Ora, se Jesus me ensinou aqui durante 3 anos e disse, sabe por que vocês não ouvem a minha voz? Sabe por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Porque vocês não são das minhas ovelhas. João 8,44. Pode ver lá. Porque vocês não são das minhas ovelhas. Então vocês não vão entender nunca. Vocês não vão entender mesmo, não. Porque só as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Observem que a Bíblia diz o tempo todo a mesma coisa. Não esqueçam, irmãos queridos, o eleito de Deus, o salvo, aquele que é discípulo de Jesus, agora é nova criatura. Ele agora não tem mais medo do mundo, dos seus ardis, da força do pecado. Ele sabe que todas essas coisas existem. Ele sabe disso. E estão ao redor dele o tempo todo, como Pedro ensina. Os demônios, o diabo é como um leão ao derredor, pronto para pegar o desavisado. Sim, mas entre o derredor e eu está os anjos de Deus ao meu redor. O que é que ele quer dizer com isso? Isso que ele disse aqui. Deus mesmo é quem nos assegura. Ele vai nos conduzir. Tem anjo nenhum aqui, do meu lado, coisa não sentir. Ou se tem ou se não tem, isso não é da minha conta. Eu só sei que Deus me garante. Então nós precisamos saber dessas coisas, meus queridos. Ele agora sabe da sua filiação a Deus. Versículo 15. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba, Pai.
Eu agora sou filho, eu agora posso chamá-lo de meu pai. Obviamente, se eu o chamo de meu pai, eu preciso honrá-lo. Como é que eu honro um pai? Obedecendo. É assim que o Espírito testifica com o nosso Espírito, como está escrito no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é que o homem quer dizer com isso? Se vocês, ele não está dizendo para trás aqui, se vocês têm o Espírito de fato, ele vai de levar vocês no sentido contrário das inclinações da carne, ele vai levar vocês no sentido da santificação, ele vai fazer vocês crescerem no conhecimento de Deus até chegarem iguais a Jesus. É isso que quer dizer o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo diz isso. Tende em vós o mesmo Espírito que teve também Cristo Jesus. É isso como está dizendo. Espírito de obediência, Espírito de conhecimento de Deus, Espírito de humilhação diante de Deus. E Paulo explica o que é que ele quer dizer com isso. O homem mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes fez-se homem, nasceu, viveu pobre aqui, foi para a cruz, morreu na cruz. É isso que ele está dizendo. É isso que quer dizer o Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Não é uma voz que vem do além. Ah, Deus me falou ao meu coração que eu... Isso é tudo marmota, isso é tudo palhaçada. Deus só fala ao meu coração pela palavra. Se não for, é tudo psicologia. Irmãos queridos, se recebemos a salvação, sabemos que, assim como o Senhor Jesus, fomos vivificados. Lembra? Assim como ele ressuscitou Jesus, ele também nos vivifica. Para quê? Para a obediência. O mesmo Espírito que esteve em Cristo Jesus está em nós. Então ele vai nos levar numa direção contrária ao pecado e em direção à santidade. É isso como está dizendo aqui. Então, ele mesmo, pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus, para a glória de Deus Pai. Lembrando, ele faz tudo isso para a própria glória, não é por nossa causa não. Agora em Cristo, nós, aqueles que realmente são salvos, nós sabemos que somos filhos de Deus. Não da boca para fora, não porque alguém disse que eu sou, não, eu sei que eu sou. O Espírito está em mim, o Espírito testifica comigo. Como é que ele testifica isso? Pela minha obediência. Ele me leva a lutar contra mim mesmo, contra a minha natureza pecaminosa. Ele me leva a andar em direção à santidade que é impossível para mim. É Ele quem está fazendo isso em mim. É isso que quer dizer, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Pois bem, andando nessa direção, eu estou simplesmente comprovando que eu sou herdeiro do reino de Deus. Que eu realmente fui adotado como filho de Deus em Cristo Jesus. Que eu sou co-herdeiro com Cristo. Obviamente, o que deve ser evidenciado por uma vida de obediência àquele que me salvou, por uma vida de santidade. Senão, tudo para trás é hipocrisia. Se eu ando de igreja em igreja em busca de bênção, como os pastores ensinam aí, vendem bênçãos adoidados, bem simbólicos, podem ter certeza. Ali não há salvação. Nem na igreja, nem no pastor, nem em você. Isso é duro? É. Mas é o que a palavra diz. Não há possibilidade de um crente buscar bênção dissociada da salvação. A bênção é a salvação. As outras bênçãos são consequências naturais da salvação. Lembra do salmista? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Ou seja, não anda buscando satisfazer os desejos do teu coração. Tu não vais encontrar. Não há possibilidade de você preencher os desejos do seu coração. Não há a menor possibilidade. Eu já li um livro ou dois em que o autor cita um cidadão que disse, não sei quem é, há no nosso coração um vácuo, um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Você é dono de um shopping? Você quer dois. Você tem dois? Vai querer um terceiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Meninos, eu quero isso. Pai dá. Logo em seguida aquilo não preenche mais o coração. Pai, agora eu quero aquilo. O pai dá. Logo em seguida aquilo não preenche mais o desejo do coração. Pai, agora eu quero aquilo outro que eu vi. Não tem fim isso. Isso não tem fim. Isso é fruto da nossa natureza pecaminosa. Então, irmãos, o verdadeiro crente não anda em busca de bênçãos. Ele anda em busca de Deus, o dono das bênçãos. E deixe que a bênção é por conta dele. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Por quê? Porque o desejo do meu coração são me agradar do Senhor. Então ele vai preencher o que eu preciso. Conhecendo a salvação e as consequências da salvação, as evidências da salvação. É disso que nós estamos falando. Portanto, meus irmãos, é isso que Paulo faz nas cartas apostólicas, todas elas. Todas elas. A carta apostólica não tem intenção de agradar ninguém. Aliás, Paulo diz isso com todas as letras. Se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Deus. Ele diz isso aos Gálatas e diz aos Tessalonicenses. Diz 2 vezes. Eu não tenho interesse em agradar homens. Eu quero ensinar vocês. Se isso vai agradar vocês ou não, não quero nem saber. Pois eu sou, nesse sentido, eu sou igualzinho a Paulo. Pouco me interessa quem é que vai gostar da minha pregação ou quem não vai gostar. Isso não me interessa. O que me interessa é ensinar a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai aplicar essa palavra no coração de quem ele elegeu, de quem ele salvou, de quem ele está santificando. Isso não é prerrogativa minha, responsabilidade minha, nem capacidade minha. Isso é do Espírito Santo. A minha parte é só proclamar. Estudar com muita oração, para tomar todo o cuidado para não fugir do que Deus está dizendo, para não inventar nada, para não subtrair nada, para não acrescentar nada. Como Jesus disse, ensinando tudo que eu vos mandei. Nem mais, nem menos. Então, irmãos, que Deus nos abençoe com a compreensão da sua doutrina, da sua palavra, do seu ensinamento. E nos conceda graça, muita graça, para que nós possamos pô-la em prática, sabendo que todas essas coisas acontecem e devem acontecer para o louvor da sua glória. Amém.